como eu disse aos irmãos, nós estamos aqui hoje nesse curso de novos membros e hoje é a nossa aula de número 17, não é? A gente fez uma pequena inversão, essa era para ser a aula da semana passada, por isso que está aí, ó, o capítulo 16 dos sacramentos, mas eu acabei invertendo, dei a aula sobre oração a semana passada, a aula 17, e essa aula, capítulo 16 sobre os sacramentos, nós vamos ter agora na aula 17. Então inverteu, mas não há prejuízo nenhum, porque as aulas são independentes, elas não têm dependência didática uma da outra, a gente pode estudar essas aulas de maneira separada. Então vamos lá, você também que está aí participando desse curso de novos membros pela internet, você é muito bem-vindo, e o que a gente espera é que o Espírito Santo ao final dessa aula possa nos trazer paz, possa nos fazer descansar nele, a partir deste tema aqui, que tem sido muito mal explicado, compreendido, que na verdade tem dividido igrejas, que na verdade tem afastado pessoas da igreja por um preconceito muitas vezes, pelo mau entendimento, pela má interpretação, principalmente da doutrina do batismo. A ceia não tem tantas assim dificuldades, mas a questão do batismo sim, muitas vezes gera muita dificuldade na mente e no coração das pessoas. E eu já quero fazer uma advertência logo de início, que querem compreender absolutamente tudo sobre o batismo. Irmãos, como pecadores, como criaturas de Deus, nós jamais vamos compreender absolutamente tudo sobre todas as doutrinas. Isso é importante a gente ter como um princípio. Nós precisamos do Espírito Santo para iluminar a nossa mente no entendimento do que Deus revelou, mas dentro daquilo que Ele revelou. E ainda assim, muitas vezes, nós vamos ser muito falhos, muito deficientes na compreensão. Então, há coisas na teologia, na doutrina cristã, que sabe como é que nós temos que aceitá-las? É pela fé. Tem muitas coisas, irmãos, que eu estou lendo, eu estou estudando e eu falo, Senhor, me dá fé. Sabe aquele homem que ele pediu para Jesus mais fé para que a cura acontecesse na vida da sua filha? Jesus disse para ele, crê somente. E o que ele pediu para Jesus? Senhor, me dá mais fé. Então, por exemplo, um tema desse requer fé. Muitas coisas que nós vamos falar aqui requer fé, porque eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual foi a tua interpretação sobre os sacramentos. E pode ser que muitas coisas aqui sejam estranhas para você. Mas o meu papel aqui não é enfiar isso aqui goela abaixo de você. Não é fazer você compreender tudo, porque eu não vou fazer isso. Quem vai te dar paz ou relativa paz diante desse estudo é o Espírito Santo. Então isso eu já me convenci há muito tempo, a partir de outras aulas que eu dei desse tema. Pessoas que ficaram extremamente incomodadas, e a gente fica tentando empurrar, enfiar. Não, quem faz isso é o Espírito Santo. Então, muita calma, respire e caminhe pela fé em mais uma aula a respeito da palavra de Deus, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai comunicar muita coisa ao teu coração hoje. Se não terminarmos hoje, como eu disse, vamos dividir em duas partes essa aula. E ao final dessa aula, você vai estar satisfeito e alegre em Deus, porque Ele falou algo que você nunca tinha parado para pensar, porque agora dúvidas que você tinha sobre esse tema foram esclarecidas pelo Senhor. Amém? Então é assim que a gente vai caminhar nessa aula, tá bom? Vamos lá então, olha só. Os sacramentos é o que vamos ver hoje. Batismo e ceia, não é? Vamos começar aí, ó. Depois de compreender a Bíblia como meio de graça, e não só a Bíblia, mas como invertemos a aula, a oração também, como um instrumento da graça de Deus para nós vamos estudar hoje outro meio de graça. E isso já começa a dizer muito para nós, porque preste atenção, os sacramentos não salvam. Nem o batismo, nem a água do batismo, nem os elementos da ceia. Eles em si não trazem salvação. Então eles são meios de graça que Deus usa para comunicar a sua graça à sua igreja, para fortalecer a sua igreja. Primeira coisa que a gente tem que pensar, isso logo de cara. Aqui na teologia reformada, olhando para a Escritura, o batismo e a ceia não têm poder salvífico em si. Isso já contraria muito do que se diz por aí, porque em muitos lugares a água do batismo regenera o homem. É a doutrina da regeneração batismal. O rito, simplesmente o rito, você passar pelo rito, você está salvo. Deus te perdoou, e em alguns lugares até tirou o pecado original. Não é isso que nós cremos, e a gente vai entender isso aqui, tá bom? Vamos pensar assim de maneira inicial sobre o conceito
quantidade e características dos sacramentos. Irmãos, vamos orar. Nós não oramos. Vamos orar? Senhor, ó Deus, perdoa-nos em nome de Jesus, porque tantas vezes aflitos, afoitos, ansiosos, esquecemos de buscar o Senhor e a instrução, a orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, nós carecemos disso o tempo todo em nossas vidas. Eu careço, meus irmãos que estão aqui carecem, aqueles que vão participar online dessa aula carecem do Teu Espírito Santo nessa hora. Instrua-nos, Senhor, a partir daquilo que o Senhor revelou sobre os sacramentos em Tua Palavra, e que possamos, ao final desse estudo, descansar, sabendo que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, foi quem nos instruiu, foi quem ministrou ao nosso coração. Ó Deus, dá-me graça, Senhor, para comunicar com fidelidade a palavra do Senhor aos Teus filhos, e dá graça também a eles, para receberem esta palavra, não como palavra de homem, mas como palavra do Senhor, para que o Teu nome receba glória. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que alívio, não é? Orar é bom, irmãos. Traz alívio, ó. Agora a gente está mais leve para poder caminhar, tá bom? Vamos lá? Primeiro, o que a gente aprende? Que os sacramentos são cerimônias da igreja. Jesus instituiu para a sua igreja, que contém sinais da salvação. Não salva, mas tem sinais que apontam para uma realidade espiritual, meios de fortalecimento espiritual. Batismo e a ceia do Senhor são instrumentos da graça de Deus que, de maneira visível, aponta para uma realidade invisível. Isso é importante. Eles simbolizam algo invisível que Deus, por graça, realiza na vida do seu povo. Eles são isso. Nosso Senhor estabeleceu dois: batismo e a ceia. Se você olhar aí no livrinho, olha só, está aí, ó, na página 79, olha Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Mateus 26, de 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja, o pão que simbolizava o corpo de Cristo. A seguir tomou um cálice, ou suco de uva, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Ou seja, o cálice do vinho, ou do suco de uva, apontando para algo mais profundo: o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, para a remissão de pecados. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, o catolicismo romano tem 7 sacramentos. A Igreja Católica Romana é uma igreja sacramental. Por quê? Porque lá Deus salva pelos sacramentos. É por isso que, por exemplo, tem a extrema-unção. Alguém está lá, à beira da morte. Se não receber a extrema-unção, não vai para o céu, ou não vai para o purgatório, se, por exemplo, não foi batizado. Por quê? Porque o rito do batismo tira o pecado original lá também. É a regeneração batismal. O passar pelo rito já salva, já tira o pecado original. E se não batizou, tem que ter a extrema-unção antes da hora da morte, porque se morrer sem o batismo, sem a extrema-unção, sem esses sacramentos, não tem nem purgatório para eles. Vai para o limbo, não tem salvação. Lá são 7 sacramentos, ó: o batismo, a confirmação ou a crisma, a Eucaristia, que é a ceia, a penitência ou confissão de pecados, confissão auricular lá na casinha do padre, a unção dos enfermos, olha lá, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal, quando alguém é ordenado um padre, e até o matrimônio. É um sacramento no catolicismo romano. Serve para Deus salvar as pessoas. Uma igreja sacramental. Vamos ver 4 características dos sacramentos, irmãos. Primeira delas, ó, são ordenanças instituídas por Cristo. O que é uma ordenança? É um mandamento. É algo que Jesus deixou para a sua igreja fazer até o seu retorno. O próprio Cristo instituiu. São ordenanças. Ainda são significativos na sua própria natureza. O que eles revelam? O batismo aponta para a purificação de pecados, que a água não traz, mas o sangue de Cristo. A união da pessoa com Cristo, na sua morte e ressurreição,
Paulo fala disso em Romanos capítulo 6, e também o ingresso da pessoa para caminhar na família de Deus, debaixo das bênçãos do pacto de Deus com o seu povo. Então, o ingresso na igreja visível, família de Deus, comunhão de Deus com o seu povo. E a ceia? A ceia serve de nutrição espiritual, é a principal função da ceia, por meio da qual somos fortalecidos, porque nós vamos ver que o nosso entendimento é que aquele que participa com fé da ceia, Cristo está presente espiritualmente ali, não está presente fisicamente nos elementos, mas espiritualmente sim, e fortalece a vida daqueles que participam. Fortalece o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento de uns com os outros, porque somos batizados pelo mesmo Espírito, somos membros do mesmo corpo. E além disso, participar da ceia é um anúncio que Jesus voltará. Esse Jesus que se entregou para o perdão dos pecados do seu povo, Ele voltará. Então nós estamos participando dessa ceia, crendo nisso, de que Ele voltará em algum momento, para consumar essa refeição espiritual, lá no novo céu e na nova terra com a sua igreja. E ainda, terceira característica, eles foram designados para serem perpétuos. Sim, Jesus falou, até o retorno dele, façam isso. E por fim, foram designados para significar e instruir. Selar é propriedade minha, e assim confirmar algo que ele já fez na vida da pessoa. Fortalecer a fé, o confirmar aqui, o batismo. Essa confirmação da verdade do verdadeiro batismo com o Espírito Santo não é a água, mas é quando você foi regenerado no Espírito, quando você creu, entregou sua vida a Cristo. Ali o Espírito Santo foi derramado sobre você. Então, passar pelas águas é apenas um símbolo visível de uma realidade que Deus já operou no teu coração. E fortalecer, participar da ceia, o nosso vínculo com Cristo. E comunicar ou aplicar, e assim santificar os que pela fé os recebem, passam pelos sacramentos, com fé, no caso de adultos, para crianças tem uma exceção, mas aqueles que com fé passam pelos sacramentos, esses são santificados, fortalecidos na sua vida com Deus, têm as promessas de Deus quanto à sua regeneração confirmadas, se de fato recebem com fé, porque aí é um dos pontos, nem todo mundo que participa do batismo e da ceia está salvo. É por isso que nós não cremos que o rito em si salva. Quantas pessoas que só tomam um banho, quantas pessoas que só comem um pãozinho, um suquinho e ficam felizes da vida, saem depois para continuar esfacelando a sua vida no pecado, distante de Cristo, sem querer comunhão com Cristo e com a sua noiva, com a sua igreja. Agora olha só, isso aí eu incluí. Quando pensamos nisso aqui, nos sacramentos, irmãos, eu quero trazer uma visão maior aqui para você da teologia da aliança. Por quê? Porque Deus, no relacionamento dele com o seu povo, em todo o tempo, ele sempre trouxe sinais desse pacto dele com o seu povo, marcas que diziam, este pertence a mim, este não pertence. Eram sinais visíveis que apontavam para realidades invisíveis. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, como é que Deus tratou com Israel? Tratou por meio da circuncisão. Olha Gênesis 17:11, por exemplo. A gente lê assim, ó. Gênesis 17:11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, do menino de 8 dias. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O estrangeiro tinha que passar pela circuncisão, se ele quisesse fazer parte de Israel, do povo de Deus. E além da circuncisão, como marca da aliança, tinha a Páscoa, que era aquela refeição da família. Lá em Êxodo 12:14, a gente lê assim, ó. Êxodo 12:14. O povo está para sair do Egito, lembra? Êxodo 12:14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E se você continuar lendo, vai falar da Páscoa. Esta refeição que apontava para a libertação que Deus trouxe aos seus filhos do cativeiro do Egito, quando passou na última praga pela casa dos egípcios, e aqueles que tinham na verga da porta o sangue de um cordeiro que eles comeram, não tiveram os primogênitos mortos pelo anjo destruidor que Deus enviou. Então a Páscoa é passagem, significa passagem
quando Deus passou sobre o Egito e poupou aqueles que tinham o sangue do Cordeiro sobre si. Muito bem, sinais da aliança de Deus com o seu povo, lá de Israel no Antigo Testamento. Foi assim que Deus administrou o pacto dele com Israel naqueles dias. E no Novo, a continuação disso, Jesus institui o batismo no lugar da circuncisão. Nós já lemos Mateus 28, 18, ide e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele institui a ceia dele, ele próprio se entregando como o Cordeiro de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando participamos da ceia nessa fé, nós estamos declarando: Senhor, eu confio em Ti para o perdão dos meus pecados. Então, no Novo Testamento, batismo e a ceia do Senhor. E por que é importante perceber isso? Sinais do pacto de Deus com Israel na Antiga Aliança, sinais do pacto de Deus com a igreja no Novo Testamento. Irmãos, porque segundo a teologia reformada, segundo a Bíblia, há somente uma aliança da graça, uma só, em todo o tempo. Ela é administrada de modos diferentes por Deus. O relacionamento de Deus com o seu povo foi administrado de modos diferentes para Israel no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, depois de Cristo. E embora com elementos externos distintos, por quê? Lá no passado, a circuncisão e a Páscoa. Aqui, a água e os elementos da ceia. Eles têm a mesma substância, o mesmo elemento interno, que é a coisa significada pelo elemento externo. O que simbolizava a circuncisão e a Páscoa? O que simboliza o batismo e a ceia do Senhor? A mesma coisa, que Deus salva o pecador pela graça mediante a fé no Messias. Os dois sacramentos têm o mesmo elemento interno, estão apontando para a mesma graça. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Para a teologia reformada, a gente chama de teologia da aliança. Isso é importante, irmãos. Deus tem somente uma aliança com o seu povo. Ele administrou isso no passado para a nação de Israel. E agora, no Novo Testamento, a partir da encarnação do Verbo, para a igreja, foi administrada de modos distintos ao longo do tempo. Por que é importante saber disso? Porque os nossos irmãos arminianos, dispensacionalistas, muitas correntes da igreja batista, metodista, muitas igrejas pentecostais também, eles têm uma visão diferente disso. Eles não creem que Deus tem uma aliança só com Israel e com o seu povo. Eles fatiam a história da redenção em 7 dispensações, 7 maneiras que durante todo o tempo Deus vem administrando a sua bênção para a vida da sua igreja. Lá no passado, ele administrou para Israel debaixo da lei. Não tem nada a ver com a sua administração hoje, que a gente está, segundo eles, na dispensação da igreja. E agora é graça. Veja, irmãos, a teologia reformada não entende assim. Deus tratou Israel debaixo da lei. Deus trata a igreja debaixo da graça. Não. Para a teologia reformada é aliancista, ou a teologia do pacto. O batismo e a ceia do Novo Testamento assumiram o lugar da circuncisão e da Páscoa do Antigo Testamento. Para o dispensacionalismo, são coisas diferentes. Eles vão dizer assim: não. Por que nós não batizamos criança? Porque, tudo bem, a circuncisão era para o menino de 8 dias, não precisava de fé. Mas o batismo do Novo Testamento não tem nada a ver com a circuncisão. Entendeu a relevância de entender isso aqui? Eles não veem uma história só da redenção. Um Deus só, um povo só, a igreja como Israel espiritual. Nós estamos pregando Romanos. Paulo chama a igreja do Novo Testamento de o Israel espiritual. É continuação. A igreja estava lá em Israel na vida daqueles que criam na promessa de Deus, na vinda messiânica naqueles dias. Mas os nossos irmãos dispensacionalistas não creem assim. E eu estou chamando de irmão porque são nossos irmãos. Eles creem em Cristo como Salvador deles. Não é essa imprecisão teológica que vai nos tirar a salvação. Mas é importante você saber disso, porque isso aqui é fundamental na hora que a gente for falar sobre o batismo de criança. Nós vamos ver uma continuidade do que o judeu fazia com o seu menino de 8 dias, com o que Jesus instituiu agora para a igreja no batismo. Os dispensacionalistas falam: não, é tudo separado, nós não entendemos assim.
Tá bom? Entenderam isso aqui? Esse aqui é uma base, tá? O que são sacramentos, então? O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 66, responde: são sinais e selos visíveis e santos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles, que apontam para o Evangelho, para a graça de Deus em Cristo. Essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna. Ó, o Evangelho, que é figurado nos sinais dos sacramentos, por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Então a base dos sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, não é um elemento externo, mas é a entrega de Cristo, o Messias prometido que agora se encarnou e veio para morrer pelos pecados do seu povo. Um povo único, irmãos. No passado Israel, Deus tratou com ele, agora nós. E Deus ainda trata com a nação de Israel hoje. De que forma? Ora, os descendentes de Abraão, na biologia, na étnica, os que creem em Cristo como Messias, são salvos. Os que rejeitam o Messias estão condenados por seus próprios pecados. Foi assim no passado, continua sendo agora. Então nós não vemos relação de descontinuidade entre o Israel do passado e a igreja do Novo Testamento. Não, Deus está tratando com um povo só, por meio de um Messias só, por meio de um sangue só, que lá atrás era figurado por sangue de animal e agora foi derramado pelo sangue do Filho de Deus. Lá atrás era figurado pela circuncisão e pela Páscoa, e agora é pelo batismo e pela ceia. Entenderam? Estão entendendo isso? É importante entender isso. Se vocês entendem isso, vocês não têm nenhuma dificuldade para aceitar o batismo. Nenhuma. Vamos pensar na eficácia dos sacramentos. Olha só, isso é interessante. Nós usufruímos deles, dos sacramentos, quando cremos. Claro, é preciso ter fé na coisa significada, no elemento interno que está por trás do símbolo. No caso do batismo, eu fui purificado pelo derramamento do sangue de Jesus. Eu estou unido a Ele. Eu faço parte do corpo dele, a igreja visível. E no caso da ceia, eu fui perdoado de todos os meus pecados, porque eu creio que Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue naquela cruz, para me trazer o perdão. Eu preciso crer, pelo menos os adultos. E o batismo infantil? Isso aí eu incluí. Irmãos, do mesmo modo como na circuncisão. Como é que era na circuncisão de um menino de 8 dias? Ele tinha que ter fé para entrar para a família do povo de Deus? Para pertencer a Israel? De jeito nenhum. Era na fé dos pais que ele era circuncidado. É como se o pai dissesse: menino, eu vou te ensinar nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Por isso que Deus falou: ó, embute lá na mente dele, no coração dele, a minha lei, para que ele cresça e me siga. Porque Deus, vai chegar um momento que esse menino vai ter a idade da razão e vai poder dizer: Jesus é meu Salvador. Naqueles dias, eu creio nesse Deus que me prometeu salvar por meio do descendente final do meu patriarca Abraão, por exemplo. Então, é pela fé dos pais, como era na circuncisão. Se dermos valor apenas ao rito, corremos o perigo de valorizar a cerimônia, esquecendo-nos do seu significado. Na época de Paulo, alguns judeus se orgulhavam de participar do ritual da circuncisão, sem entender o que significava aquilo. Havia algo mais profundo que a circuncisão apontava. Deus queria o quê? Trabalhar o coração, a vida daquele que passava pela circuncisão. É por isso que não tem problema nenhum uma criança ser circuncidada. Por quê? Ela ia crescer dentro da família da aliança, dentro do pacto de Deus com o povo, com aquela família. E ela ia poder entender todas as coisas e seguir esse Deus, ou não. Está vendo como a circuncisão em si nunca salvou ninguém? Mas muitos judeus achavam: não, só por participar do rito eu já estou salvo. Olha o que diz Paulo em Romanos 2, 28 e 29, irmãos. Porque não é judeu quem o é exteriormente apenas, nem é circuncisão a que é somente na carne, ou seja, pelo rito, por cortar ali o prepúcio do órgão genital masculino. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Olha o elemento interno que o rito apontava e que Deus estava buscando no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos,
ela tem os sacramentos, uma expressão latina, ex opere operato. Lá na Igreja Católica é assim. O que significa o sacramento ter uma eficácia ex opere operato? Ele tem eficácia em si mesmo. Ou seja, basta você passar pelo rito, e você está salvo. Nós não cremos assim. Essa é a doutrina da regeneração batismal, inclusive de muitas outras seitas. Eles se esforçam para que uma pessoa que chegue lá seja logo batizado, mesmo sem compreender muitas coisas, porque o elemento interno e mais profundo do batismo. Não, eles querem que a pessoa passe pelo rito, porque eles creem nisso. A pessoa sendo batizada, passando pelo rito, ela está salva. Não, irmãos, não é isso que nós cremos. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Deus buscava na circuncisão. Lembra que nós vemos agora Romanos 2, 28 e 29? Deus quer o quê? Transformação do coração. Ele não quer só passar pela água, Ele não quer só participar da ceia de maneira relaxada. Ele quer vida com Ele. Algo mais profundo. O significado do sacramento, nós já falamos, né? Olha lá. O batismo representa a purificação dos pecados. A união com Cristo, Paulo fala disso em Romanos 6, de 3 a 4. O ingresso na comunidade visível da fé, Pedro fala isso em Atos 2, 41. Aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de 3.000 pessoas. Um acréscimo aonde? Na igreja, daqueles que foram batizados. Então o batismo é isso. E a ceia? A ceia significa um alimento espiritual que fortalece nossa comunhão com Cristo e de uns com os outros. Ambos são prefigurados no Antigo Testamento. O batismo pela circuncisão, a ceia pela refeição da Páscoa. Não fica simples isso? Mas isso aqui é um pega para capar dentro do dispensacionalismo, que é essa forma de ver o relacionamento de Deus com o seu povo ao longo do tempo. Eles não conseguem ver isso. Eles não veem o batismo como a continuação da circuncisão. Não, eles separam Israel e a igreja. Lei e graça, não tem nada a ver uma dispensação com a outra. E quando eles fazem isso, eles fatiam a história, a ação de Deus. Eles fazem Deus agir de uma hora de um jeito com o seu povo, e agora de outra hora de outro jeito. Irmãos, a teologia reformada, aliancista, pactual, ela é muito mais coerente. Ela vê Deus trabalhando numa história só, por meio de um cordeiro só. Lá atrás figuras desse cordeiro, agora o próprio sangue dele derramado. Um povo só, irmãos. A igreja estava lá, naqueles que criam dentro de Israel. Como hoje o Israel espiritual está aqui dentro dos cristãos que creem em Cristo, o Messias, o descendente final de Abraão. Não tem ligação as coisas? Não parece muito mais lógico encarar dessa forma? Eu nunca entendi a mente dos dispensacionalistas. Já fui estudar isso aqui, já fui pensar, eu falo, gente, é muito complicado e faz Deus tratar com o povo de maneiras diferentes. É muito estranho isso, mas eu preciso falar para vocês, porque talvez vocês tenham vindo de um berço dispensacionalista, que seccionava tudo isso. Então vamos pensar no batismo. Mas já não falamos? Falamos muito, mas vamos falar de maneira mais detida agora. O batismo, irmãos, o batismo é um sinal, um selo que aponta para uma realidade espiritual profunda na vida daqueles que participam com fé. Qual é? Que eles foram perdoados de seus pecados pela água? Não, pelo sangue de Cristo, quando nasceram de novo, quando foram justificados, declarados inocentes. Lembra da doutrina da justificação? Deus, por graça, mediante a fé, imputa os nossos pecados a Cristo e imputa a justiça perfeita de Cristo a nós, e aí Ele nos declara inocentes da culpa de nosso pecado diante dEle, diante do tribunal dEle, absolvendo-nos da condenação da lei dEle. Ele nos declara justos não por nossas obras, mas pelo que Cristo fez. Doutrina da justificação. Quando Deus faz isso? Quando nascemos de novo, lá na regeneração, quando Deus soberanamente, um ato exclusivo e soberano dEle, derrama o Espírito Santo sobre a vida de alguém. Essa pessoa nasce, tem uma disposição nova para buscar a Deus, para viver para Deus. Ela se orgulha de viver nas mãos de Jesus Cristo, ela está salva diante de Deus. Qual é o sinal visível? Qual é a marca do Novo Testamento dessa vida agora? É o batismo, o sacramento. É isso.
Assim como a circuncisão, o batismo é apenas um selo, um símbolo, que não tem poder de salvar. Guardem isso. Doutrina da regeneração batismal, para muitas seitas. Não, o batismo não salva no rito, segundo a Escritura. O batismo comunica a graça na medida em que confirma publicamente que pertencemos a Deus. Romanos 6, de 3 a 4. Vamos ver aqui, está aqui, ó. Romanos 6, de 3 a 4. Não está, mas eu vou ler para você. Romanos capítulo 6. Esse texto é importante, olha o que Paulo fala, nós já pregamos aqui. Romanos 6, de 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está falando aqui do batismo pelo Espírito Santo, que é confirmado, selado depois pelo sacramento. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, quando Deus nos incluiu nele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Morremos e renascemos com Cristo, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. O sacramento é uma realidade visível que aponta para essa realidade invisível. Que coisa maravilhosa! Além disso, o batismo nos inclui na igreja visível. O texto de Atos 2,41 que eu já falei para vocês, né? Aqueles que foram batizados, subiu o número na igreja aquele dia de 3.000 pessoas. Eles foram incluídos nessa comunidade física, visível da fé. Ele nos revela as promessas do pacto de Deus, de que Deus, pelo sangue de Cristo, perdoa os nossos pecados, nos une a Cristo, nos ressuscita para uma vida nova. Ele nos motiva ao desfrute de Cristo, então. Olha como o servo de Deus, o Philip Lentz, um teólogo protestante, disse: rejeitamos como antibíblica e absurda a doutrina da regeneração batismal. A água do batismo não tem nenhuma virtude sobrenatural ou mágica para efetuar a regeneração, ou seja, o novo nascimento, que é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Está vendo? Isso aí, quando você é batizado pelo Espírito Santo, quando você nasce de novo. Além disso, as Sagradas Escrituras declaram categoricamente que ninguém se salva por cerimônias ou ritos religiosos. Ninguém. O paganismo cria nisso. Paulo teve que combater nas suas cartas isso aqui, ó. As pessoas achavam que elas eram salvas porque passavam por determinados ritos, porque faziam jejuns. Paulo vai dizer, isso aí, deixa isso para lá, isso não tem nada a ver com a vida de piedade. Isso não salva ninguém, isso não torna ninguém santo. É Deus que faz isso por graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus. O batismo e a circuncisão, olha aí a ligação. No Antigo Testamento, Deus instituiu a circuncisão, também como sinal da aliança firmada com Abraão. Vamos ler aí o texto, ó. Gênesis 17, de 9 a 12. Esse texto é importante, ó. Está na página 80. Disse mais Deus a Abraão, veja, ele está instituindo o sinal do pacto dele com o seu povo. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. É a marca do meu pacto com vocês. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. A marca visível de que aquele menino pertencia ao povo do pacto. Foi trazido para dentro da família da aliança. Um estrangeiro, se quisesse usufruir as bênçãos de Israel, tinha que também ser circuncidado. Criança ou adulto, quando aceitava as regras de Israel, a lei de Deus, do Deus de Israel. Por quê? Porque era a marca externa de alguém que pertencia à família. Essa pessoa estava salva pela marca? Jamais, irmãos. Tanto é que o menino de 8 dias era circuncidado. Não tinha fé para saber de nada, mas era uma marca visível de Deus dizendo: você pertence ao meu povo, você vai crescer debaixo das bênçãos da família da aliança. Você vai ter condições de me conhecer e me seguir. É para isso que servia a circuncisão. E é para isso que serve o batismo. A circuncisão era um ato de inclusão na comunidade judaica e equivalia à profissão de fé e batismo cristãos no Novo Testamento.
Para assumir a religião dos judeus, o estrangeiro tinha que passar pela circuncisão, um ato cirúrgico que apontava para uma mudança interior. Jeremias 4,4, não é? Vai falar disso. Olha só: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Irmãos, Jeremias está escrevendo no cativeiro babilônico para muitos homens que eram circuncidados na carne, mas eles estavam no cativeiro, sofrendo pela sua idolatria. Por quê? Porque nunca foram circuncidados no coração. Eles confiavam na marca externa, não naquilo que o elemento apontava, que era uma vida desperta, confiada em Deus. Deus está chamando eles para que eles fossem circuncidados no coração. Olha que coisa importante isso. Cristo cumpriu a promessa do Antigo Testamento. Os que creem nele experimentam uma circuncisão espiritual, de coração. A velha vida dos cristãos foi sepultada e esses desfrutam de uma vida ressurreta. Isso é agora simbolizado pelo batismo. É o texto que eu li de Romanos 6, versículo 4. Paulo, lá em Colossenses 2, de 11 a 12, ele traz um texto muito importante, irmãos. Olha aí comigo, Colossenses 2, não está aqui, né? Deixa eu ver. Jeremias, Deuteronômio, não está. Colossenses 2, de 11 a 12, vai comigo aí. Esse texto é importante demais. Olha só, aqui Paulo está relacionando a circuncisão com o batismo. Olha como é que é claro isso aqui, e os nossos irmãos dispensacionalistas não conseguem ver isso. Olha Colossenses 2, de 11 a 12. Nele, ou seja, em Cristo, também fostes circuncidados, como o judeu era circuncidado. Paulo está dizendo, em Cristo vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, o prepúcio ali na carne do menino, a cirurgia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Despojamento do corpo da carne é, vocês abandonaram uma natureza antiga espiritual, que tinha prazer em desobedecer a Deus. Pelo Espírito Santo agora, vocês deixaram isso de lado, tendo sido sepultados juntamente com Ele. Agora, aonde que aconteceu isso? Na circuncisão? Não, a circuncisão passou. No batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo aqui é o batismo com o Espírito Santo, Paulo está dizendo. Quando vocês nasceram de novo para uma nova vida, quando vocês foram ressuscitados espiritualmente, esse batismo então, que é depois evidenciado pelo sacramento, porque uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem problema nenhum em passar pelo sacramento, como evidência da sua regeneração espiritual, ela não tem problema nenhum. Eu vim do catolicismo romano, irmãos. Quando eu tive essa aula aqui, quando eu entendi isso aqui, eu não tive problema nenhum em me batizar, porque eu entendi que o batismo que eu tinha recebido não era válido. Não é que eu fui rebatizado, não, nós não rebatizamos pessoas aqui. A questão é, eu tive que ser batizado pela primeira vez, aos 28 anos, não, aos 33 anos, foi o meu primeiro batismo, porque eu entendi isso aqui, que eu queria evidenciar, que eu nasci de novo, agora eu entendi o Evangelho, agora eu não caminho mais confiado nas minhas obras, eu dependo de Cristo. Então a água do batismo, ela aponta para o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, que aconteceu em algum momento da tua vida, quando Deus derramou o Espírito sobre a tua vida e você nasceu de novo, do alto, você passou a crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Paulo fala disso em Efésios 5, 26, Tito 3, de 4 a 5, deixa eu ver se está aqui. Olha lá, Efésios 5, 26, página 81. Para que Cristo a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha aí, o batismo com o Espírito Santo, quando nascemos de novo, o que depois vai ser evidenciado pela água do sacramento, na vida daquele que nasceu de novo pelo Espírito. Olha Tito 3, de 4 a 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. O que Deus fez? Ele nos justificou. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui não é a água do batismo. Isso aqui é o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado depois pelo sacramento na vida desse que nasceu de novo pelo Espírito. Entenderam isso? Isso aqui é importante entender, viu? Porque muita gente lê isso aqui e fala, está vendo? É pela água. Não está falando da água do sacramento. Está falando do lavar regenerador do Espírito Santo. Operação espiritual, que Paulo fala, que o Senhor fala lá em João 3 para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. É esse nascimento pelo Espírito Santo. O batismo na água tanto nos salva, que o ladrão da cruz foi salvo, não foi, pelo Senhor Jesus? Ele passou pelo sacramento. Jesus o salvou. Como é que alguém pode dizer, não, tem que passar pela água, senão não está salvo? Tamanha heresia essa aí. Está fazendo Jesus de mentiroso. Ô Jesus, o senhor esqueceu, ele tinha que descer e passar pela circuncisão, ou então pelo batismo ali já. O senhor já tinha instituído o batismo? Não, irmãos, não. Então, havendo oportunidade, um salvo vai passar pelo sacramento. Não havendo oportunidade, Cristo salvou, porque é o sangue de Cristo que o salva. A pessoa que está no leito de hospital e é regenerado ali, alguém prega um evangelho para a pessoa, no final da vida dele. O Senhor vem sobre a vida dele, derrama o Espírito Santo, ele crê, ele se alegra porque daqui a pouco ele vai estar com os olhos abertos diante de Jesus. Esse homem foi salvo, ele se arrepende amargamente, ele chora 2 dias, no leito da cama, pelos pecados dele, pela vida. Ele clama a Deus: Senhor, me dê mais tempo, eu quero te servir agora com tudo que tenho, com tudo que sou. Mas não é plano de Deus para ele, e ele morre. Eu pergunto, ele precisava passar pelo sacramento? Foi salvo. Que extrema unção é essa? A mudança da circuncisão para o batismo ocorreu a partir de Cristo. A mudança da circuncisão para o batismo. Por quê? Porque foi o Senhor que instituiu o batismo. Cumprindo a lei do Antigo Testamento, o próprio Jesus, para cumprir toda a justiça da lei de Moisés, aos 8 dias de nascido, Jesus foi circuncidado. Ele, João Batista, ficou até assim, né? Senhor, mas o senhor tem que fazer isso comigo, eu vou fazer com o senhor. Ou melhor, né? Aí é o batismo, né? No batismo. Mas Jesus foi circuncidado. Depois ele foi consagrado no templo de Jerusalém como filho primogênito de José e Maria. Está lá em Lucas 2, 21, 22. Olha lá. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Posteriormente, agora sim, Jesus santificou o batismo no seu corpo. Aí João Batista se assustou, né? O senhor vem aqui para eu batizar o senhor? O senhor está de brincadeira. E o que Jesus disse? Deixe estar por hora, porque me compete cumprir toda a justiça. Ele veio para obedecer a lei, e a lei dizia, o judeu tem que... ele veio para obedecer a lei, no caso, né? Então ele precisaria passar por aquele rito ali. Agora, atualizando a circuncisão, agora com o batismo no seu corpo, e ele o confirmou como substituto da circuncisão. Olha aí Mateus 3, de 13 a 15, está aí na página 81. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, porque Jesus veio representar o seu povo diante de Deus. Então ele o admitiu. Veja, o batismo de João não demandava fé, irmãos. O batismo de João era um batismo de arrependimento, só isso. Mas Jesus não precisava se arrepender de pecado, ele não tinha pecado. Por que ele foi batizado? Não é uma pergunta interessante? Porque ele estava ali representando o seu povo, que é pecador e precisa de arrependimento. Então é por isso que lhe cumprir toda a justiça. O batismo de João era um batismo de arrependimento, aqueles que passavam por ele. E Jesus, embora não tivesse pecado para se arrepender, estava representando o seu povo. Entenderam isso?
Por isso que ele precisou ser batizado por João Batista ali, como representante pactual do seu povo diante do seu pai. E daí agora nós vamos entrar no batismo infantil. Mas irmãos, é 15 para 7. Nós ainda temos 32 slides. Portanto, nós vamos interromper essa aula aqui nesse momento. E a gente retoma na semana que vem com muita tranquilidade a partir do batismo infantil, tá bom? E a ceia do Senhor. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Deu para entender essa questão da aliança de Deus, aliança de graça, uma só, com Israel e com a igreja, administrada de formas diferentes, mas uma só. Aí a gente pode ver a substituição da circuncisão pelo batismo, que vimos até agora. Semana que vem, se Deus quiser, vamos ver a da Páscoa pela ceia do Senhor. E vamos continuar no batismo infantil. Tudo bem, então? Graças a Deus. Caminhamos muito bem e, como combinamos, é melhor a gente parar, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. E eu quero que vocês, fiquem muito tranquilos, na medida do possível, no final desses estudos, tá bom? Porque nós estamos numa classe de novos membros. Estão sendo apresentadas a vocês aquelas doutrinas principais que a teologia reformada e essa denominação acredita, abraça. E você precisa ter minimamente suas dúvidas sanadas, para ter tranquilidade para dizer: eu aceito, eu quero participar dessa igreja como membro dela. Eu entendi, eu não sabia, nunca tinha pensado nisso, agora eu entendi à luz da Escritura, porque nós estamos citando vários textos aqui, não é? Como base do entendimento aqui reformado sobre os sacramentos, tá bom? Claro. Dona Celi, isso aí nós vamos conversar depois. Fique tranquila, tá? Nós vamos conversar depois sobre isso aí. Existem algumas exceções, tá? Depois a gente pode conversar, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus, dentro desse tema que é tão difícil, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar paz, nos dar quietude, nos dar um descanso que vem do Senhor, que excede todo o entendimento. Para que, ó Deus, naquilo que não conseguimos compreender, se porventura houver algo que não consigamos compreender, ó Deus, que possamos, pela fé, esperar no Senhor, de que o Senhor, ao seu tempo, do seu modo, vai comunicar a Tua paz ao nosso coração. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós somos um povo fraco e pecador. O pecado ainda é presente em nós e nos debilita tanto o entendimento. Nós carecemos do Senhor e da Tua graça, para compreendermos a Tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos nessa hora pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos calma, dá-nos o entendimento necessário para que possamos ter paz diante do Senhor, de maneira especial diante deste tema dos sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus. Ó Senhor, prepara-nos para cultuar ao Senhor daqui a pouco, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir por graça a entregarmos ao Senhor, na mediação de Cristo Jesus, um culto que seja agradável a Ti. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.